Fala galerinha do bem, como vai? Tudo bem? Alex Beira falando aqui, professor de História, e vamos resolver mais uma questão de vestibular da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, que aconteceu hoje, dia 2/7 de 2023. Vamos resolver a questão de número 36, que vai ser a prova do tipo 2 da primeira fase da UFO. Bora lá, bem tranquila essa questão. A melhor maneira de analisar essa questão é começar aqui pelo comando da questão. Repara, no fragmento acima, a historiadora Renata, ao analisar a sociedade romana, descreveu as fontes que foram usadas em seu trabalho de doutorado. E elas podem ser definidas como fontes. Quando a gente estuda história, matéria também lá do 6º ano Fundamental 2, também do 1º ano do ensino médio, né? Quando a gente está estudando lá sobre o que é história, né? Os pontos de vista da história, da história, quem foi o considerado o pai da história, Heródoto, o que o historiador ele se baseia para poder estudar, que tipo de fontes são. E nesse momento a gente comenta sobre as fontes escritas, não escritas ou iconográficas, as fontes orais, né? E que tipo de material que o historiador ele pode se basear, né, para poder moldar a sua história. Muito bom. Então aqui está falando dessa matéria lá do 1º ano, do 6º ano Fundamental 2, do 1º ano do ensino médio. Vamos ler o texto. Encontramos uma diversidade de objetos particulares de cada, essa é a palavra UFO aí, de cada região do império e do período em que foram confeccionados. Entre tais objetos há os relevos funerários daqueles cidadãos que propiciaram espetáculos, que nos apresentam representações de diferentes tipos de gladiadores, com sua musculatura bem definida e congelada no momento de um golpe, suas expressões de vitória ou de espera do golpe final, as formas de suas armas, vestimentas ou as pinturas de parede que decoram o pódio dos anfiteatros e casas, como em Pompeia. Muito bom. Para poder analisar falar a história e poder interpretar a história e comentar, que tipo de fonte aqui elas podem ser definidas, né, que ela utilizou, né? Ela descreveu essas fontes foram usadas no seu trabalho de doutorado. Fontes literárias, orais, materiais ou impressas. Quando fala de relevos funerários, pinturas nas paredes, né? Então ela está comentando aqui que ela se baseou em algo material, né? Não foi nada de impressão, muito menos oral. Talvez ficaria em dúvida entre literária ali, de ter escrito, mas entre tais objetos, há os relevos funerários daqueles cidadãos. Está falando de uma fonte material, sem questionar muito, né? Seria aqui a letra C, a nossa resposta dessa questão. Beleza? Então, fechamos aqui a questão de número 36, né? Da UFO seria a letra C. Até mais.